A paz do Senhor, minha gente. Eu fiquei responsável por comentar o capítulo 12 do livro de Atos. E a mensagem geral do capítulo 12 é o quanto os cristãos, a igreja primitiva, ela permanecia firme, esperançosa, mesmo com as perseguições, né? Elas não desanimavam. E esse é um ponto que atesta, a necessidade do batismo com o Espírito Santo, que mostra o quanto era necessário o povo de Deus ser revestido de poder. O Senhor já sabia que quando eles levassem o Evangelho de Cristo a toda criatura, eles seriam afrontados, eles seriam perseguidos. Diante disso, era necessário eles estarem cheios do Espírito Santo, serem revestidos de poder, terem uma força sobrenatural sobre eles, para que eles não desanimassem, né? E nós vemos isso acontecer no capítulo 12. Nós vamos ver que o rei Herodes, ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Ele tinha a intenção mesmo de maltratar os cristãos. E fala que ele mandou matar a Tiago. E isso repercutiu diante dos judeus. Os judeus se agradaram disso. E ele, vendo que os judeus se agradaram, ele mandou prender Pedro. E tinha a intenção, a Bíblia fala que ele tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo após a Páscoa. E a Bíblia fala que ele entregou Pedro, lançou Pedro na prisão e entregou 4 escoltas de 4 soldados cada um, ou seja, 16 soldados de uma forma geral, para guardarem Pedro na prisão, para que Pedro não tivesse de forma alguma espaço para fugir, espaço para escapar da prisão. Ele estava certo de que iria apresentar Pedro a todo o povo após a Páscoa. E nós vemos no versículo 5, fala assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse versículo é maravilhoso. Fala que a igreja estava em oração a favor de Pedro. Percebamos que no início desse capítulo fala que alguns cristãos já tinham sido maltratados. Tiago tinha sido morto a mando do próprio rei. E agora Pedro estava preso. E é interessante que nesse versículo fala que a igreja estava em oração incessante a Deus. Ou seja, toda essa perseguição que eles vinham sofrendo não desanimava, não fazia com que os cristãos, o povo de Deus, desanimasse. Fala que mesmo Pedro guardado na prisão, a igreja de Cristo estava em oração incessante a favor dele. Nós vemos aqui que um povo revestido de poder é um povo que ora, né? É um povo que não desanima com as perseguições. Mesmo sofrendo afrontas, eles acreditam que o Senhor está no controle de tudo, que através da oração o Senhor pode fazer o impossível. E o resultado dessa oração vem. Ao decorrer dos versículos, fala que um anjo sobreveio e uma luz iluminou a prisão. O anjo do Senhor veio até a prisão para libertar Pedro.
Não tinha como, aos olhos humanos, Pedro ser solto, porque havia 16 soldados só para guardar Pedro, né? Então, aos olhos humanos, aquela situação era impossível. Pedro não tinha como sair dali. Porém, o Senhor é poderoso, né? E mesmo quando não tem solução aos nossos olhos, o Senhor pode agir, pode fazer o impossível. E isso aconteceu. A Bíblia fala que o anjo do Senhor desceu sobre aquela prisão e, tocando a Pedro, mandou levantar. A Bíblia fala que Pedro estava com correntes em suas mãos, além de todos os soldados. Pedro ainda estava acorrentado. E após o anjo tocar em Pedro e mandá-lo levantar, a Bíblia diz que as correntes caíram de suas mãos. Então Pedro seguiu o anjo falou para que Pedro seguisse. E Pedro, por algum momento, achou que estava tendo uma visão, que aquilo não era real, como que um anjo entraria na prisão e libertaria ele. Ele achou que estava tendo uma visão, porém aquilo de fato estava acontecendo. E tem um momento que o anjo se afasta de Pedro e ele percebe que de fato o Senhor enviou um anjo para o tirar da prisão. E lembremos que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, estava em oração a favor de Pedro. Não esqueçamos desse ponto que é de muita importância, né? Porque quando o povo de Deus ora, o Senhor age. Nós sabemos que oração tem poder e nós vemos isso neste capítulo, nesta passagem bíblica. E Pedro agora vai se apresentar ao povo de Deus, vai falar que o anjo do Senhor se apresentou a ele, o livrou da prisão. E nós vemos ao decorrer dos versículos que Herodes, ele vai procurar Pedro e não encontra. Ele fica indignado, interroga todos os soldados que estavam ali, guardando Pedro, mas não sabiam de nada porque eles não o viram. Foi um evento sobrenatural, da parte do Senhor mesmo aquilo aconteceu. E o rei Herodes fica indignado e manda matar os soldados. A Bíblia fala que ele ordenou que se aplicasse a pena de morte àqueles soldados. E para finalizar, vai falar do resultado, né, de Herodes. Fala que agora ele desce da Judeia, onde ele habitava, e vai para Cesareia. E lá ele se veste de traje real e, assentado no trono, ele dirige palavras ao povo. E o povo começa a falar assim: é voz de um Deus e não de um homem. O povo exalta Herodes. E a Bíblia fala no versículo 23, diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Nós vemos aqui que Herodes, ele era exaltado, ele absorveu a glória para ele e não deu glória a Deus. E dessa forma ele foi morto, comido de vermes, ele morreu. É interessante que no versículo 24, após esse versículo, diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aqui é a continuidade desse versículo 23, que fala que Herodes não deu glória a Deus, não deu a glória a Deus. Era o rei e não deu glória a Deus. Porém, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui que
Não é necessário que o homem precise dar glória a Deus para que o Evangelho de Cristo cresça, né? O Evangelho de Jesus é uma obra de Deus, de fato, não é obra de homem. Se fosse obra de homem, já teria sido desfeita há muito tempo. Nós vemos aqui que mesmo o homem não dando glória a Deus, a palavra de Deus cresce e se multiplica, porque a palavra do Senhor está firmada na rocha, que é Cristo. Então, não há necessidade não há necessidade que o homem dê glória a Deus para que ela venha crescer. Por ela mesma, ela cresce porque é uma obra de Deus, né? Quem está no controle é o Senhor. Ela está firmada sobre a rocha que é Cristo. E, de uma forma geral, essa mensagem do capítulo 12 fala, né, do poder da oração, de que o povo, mesmo perseguido, eles não desanimaram, mesmo com a morte de Tiago, mesmo com os maus tratos dos cristãos por parte do rei Herodes. No momento em que Pedro foi preso, a igreja estava reunida em oração incessante a favor dele. E nós vimos que o Senhor agiu de forma sobrenatural, gloriosa. Não havia possibilidade aos olhos humanos de Pedro sair da prisão. Porém, o Senhor agiu de forma impossível aos nossos olhos, de forma gloriosa, que foi mandando um anjo e tirando Pedro ali da prisão, para que o nome do Senhor continuasse sendo glorificado. E nós vimos também no final que o Evangelho de Cristo, ele sempre vai crescer e multiplicar, porque a obra é de Deus. O dono dessa obra é o próprio Senhor. Então, se o homem não glorificar a Deus, ainda assim a obra crescerá, né? Porque o fundamento dela é Cristo. E eu agradeço por essa oportunidade.